Boa tarde, gente. A nossa aula hoje vai ser um pouco diferente. As outras a gente trabalhou com live. Hoje vocês vão só escutar a minha voz, tá certo? Vamos fazer um pouco diferente. Então, essa aula de hoje será sobre ângulos. Ângulos, conceitos e unidades de medida. Em matemática, particularmente na geometria, ângulo tem um significado próprio. No entanto, ele está relacionado a diversas situações cotidianas. Pensando em futebol, quando o goleiro chuta a bola, o alcance dela depende da potência e do ângulo do chute, como representado na imagem. Então, observe a imagem aí, que o goleiro está chutando a bola e o alcance dessa bola vai depender da potência do chute dele e do ângulo formado. Observe que forma um ângulo aí de 60 graus e do ângulo formado com o solo, né? Então, imagine que se esse goleiro chutar a bola para cima, então praticamente quando a bola descer vai cair sobre a cabeça dele. Então a distância que ela vai percorrer é mínima. Contanto, se ele chutar a bola do jeito que está aí, formando um ângulo de 60 graus, ela vai ter uma distância bem maior, dependendo da potência do chute do goleiro. Elementos de um ângulo. Elementos. Os elementos de um ângulo são o vértice, ponto de origem das duas semirretas, é o ponto C. Então, observe na imagem abaixo que o ponto C, que é um ponto de origem das duas semirretas, ela é chamada de vértice. Os lados, cada uma das semirretas CA e CB, elas são chamadas de lado. Então, observe que os lados têm a origem em C, passando por A, e a outra semirreta tem a origem em C, passando por B. São os dois lados do ângulo. Abertura, região interna determinada pelas semirretas. Essa abertura aí forma um ângulo de 40 graus. Observação. A semirreta CA tem origem no ponto C e segue indefinidamente na direção, passando pelo ponto A. A mesma coisa acontece com a semirreta CB. Ela tem origem em C e vai seguindo indefinidamente, passando por B. Uso do transferidor. Transferidor é um instrumento usado para medir ângulo. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida. Observe que o primeiro transferidor, o ângulo está formado que vai de 140 até 180 graus. Então, esse ângulo formado aí é um ângulo de 40 graus. A mesma coisa acontece com o outro transferidor. O ângulo vai de 0 a 40. E observe que esses dois ângulos estão para lados diferentes, são lados opostos, mas que eles têm a mesma medida, ou seja, esses ângulos eles são congruentes, são ângulos iguais. Tipos de ângulo. Ângulo raso. Sua medida mede 180 graus. Então, observe aí a abertura na parte vermelha do primeiro transferidor. Essa abertura aí, ela forma um ângulo de 180 graus. O ângulo reto, sua medida é 90 graus. Observe que é a metade da medida do ângulo raso, né? O ângulo de 90 graus. Geralmente, no ângulo de 90 graus, aparece um quadradinho ali no vértice.
Nessa figura aí ela não está representada por um quadradinho, mas a gente vai ver posteriormente e eu vou falar sobre o ângulo de 90 graus. Ângulo obtuso. Sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Observe que o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então, todo ângulo maior que o ângulo reto é chamado de ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ângulo agudo. Sua medida é maior que 0 grau e menor do que 90 graus. Aí no transferidor nós temos um ângulo de 40 graus, que é menor do que 90. Operações com medidas de ângulo. Observação. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. Observe aí na figura que nós temos uma escadaria e, logicamente, tudo que é descido é mais fácil, tudo que a gente sobe é mais difícil. É mais difícil de subir a escada, a gente cansa muito mais rápido do que descer uma escada. Então, se a gente desce a escada, a gente multiplica por 60, e se a gente sobe a escada, a gente divide por 60. Então, o degrau lá de cima é o grau, o segundo degrau mais embaixo é o minuto, e o último é o segundo. Então, quando a gente passa de grau para minuto, a gente multiplica por 60, e quando a gente passa de minuto para segundo, a gente multiplica de novo por 60. A mesma coisa acontece com o inverso, né? Se a gente sobe a escada, a gente passa de segundo para minuto, a gente divide por 60, e se a gente passa de minuto para grau, a gente divide de novo por 60. Observe esses exemplos aí, né? Nós temos 3 exemplos, A, B e C. O primeiro exemplo é passando de grau para minuto. Então ele diz, 3 graus equivale a quantos minutos? Então o que é que eu vou fazer? Pegar esses 3 graus e vou multiplicar por 60. Por quê? Porque eu estou descendo a escada. Eu vou passar de grau para minuto. Se eu desço a escada, eu multiplico por 60. Então essa multiplicação, 3 vezes 60, vai ser igual a 180. Então, 180 minutos. Exemplo B. 4 graus e 25 minutos equivalem a quantos segundos? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, passo de grau para minuto. Depois que passar de grau para minuto, eu vou passar para segundo. Então, vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Passando de grau para minuto, eu vou multiplicar por 60. Então, 4 vezes 60 vai dar 240 minutos. Aí eu vou somar esses 240 minutos com os 25 minutos que tem no enunciado do problema. Então, 240 mais 25 vai dar 225. Para passar para segundo, eu pego os 265 e vou multiplicar por 60. Fazendo essa multiplicação, dá 15.900 segundos. Quem quiser fazer essa multiplicação separadamente, pode ficar à vontade. Eu fiz aí já colocando o resultado, para a gente não perder muito tempo. Na letra C, 28.459 segundos equivalem a quantos minutos e a quantos graus? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, dividir 28.459 segundos em minuto. Fazendo essa divisão, vai dar 474 minutos. E sobra de resto ali 19. Aí eu pego os 474 minutos e vou transformar em grau.
Então, faça a divisão de 474 dividido por 60, vão dar 7 graus. E vão sobrar de resto 54 minutos. Daí a resposta será 7 graus, 54 minutos e 19 segundos. Então a gente passou de segundos para grau e minuto e o resto segundo. Relação entre ângulos. Ângulos adjacentes. Dois ângulos são adjacentes quando têm em comum o vértice e um dos lados, porém, não têm pontos internos em comum. Os ângulos AOB e BOC na figura são adjacentes. Além do vértice no ponto O, tem em comum o lado OB. Então, observe aí um ângulo AOB, o outro ângulo BOC, e esse lado OB, ele faz parte dos dois ângulos, né? Ele é comum aos dois ângulos. E os dois ângulos, eles têm vértice O, por isso eles são adjacentes. Ângulos complementares. Dois ângulos adjacentes são ditos complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, observe que nós temos aí o ângulo AOC, que vale 25 graus, e o ângulo BOC, que vale 65 graus. Essa soma, 65 mais 25, tem que dar 90 graus. Se não der 90 graus, então não são ângulos complementares. Os ângulos AOB e BOC, eles são complementares. Assim, se a medida de um deles for x, a medida do outro será 90 menos x, 90 graus menos x. Ou seja, se um ângulo for 65, como é que eu faço para encontrar a medida do outro ângulo? Então é só fazer 90 menos 65, que eu vou encontrar outro ângulo que vai dar 25 graus. Ângulos suplementares. Dois ângulos adjacentes são ditos suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Então nós temos aí dois ângulos, um ângulo de 45 graus, outro ângulo de 135 graus. Observe que a sua soma ela dá 180 graus. Se por um acaso estivesse faltando algum ângulo, se faltasse o ângulo de 45, como eu faria para encontrar? É só fazer 180 menos 135, que vai dar 45 graus. Ou então, a gente faz, se eu quero encontrar o ângulo de 135, eu faço 180 menos 45 e encontro 135. O ângulo NOM e MOL são suplementares. Assim, se a medida de um deles for x, a medida do outro será 180 menos x, que era exatamente o que eu estava fazendo agora há pouco. Ângulos e retas. Retas paralelas. Duas retas são paralelas quando não têm pontos em comum. Observe que essas retas, se elas forem infinitas, elas jamais vão se cruzar. E quando as retas não se cruzam, elas são ditas paralelas, não têm ponto em comum. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Observe que essas duas retas RS, elas se cruzam em apenas um ponto. Se elas se cruzam em apenas um ponto, elas são concorrentes. Esse ponto de encontro dessas duas retas ela é chamada de vértice. Retas perpendiculares. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, dizemos que elas são perpendiculares. Observe que nessas retas perpendiculares tem um quadradinho.
Esse quadradinho é para dizer que esse ângulo ele é um ângulo de 90 graus. Observação 1. O ponto de encontro das retas é chamado de vértice dos 4 ângulos formados. Observação 2. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas ao lado do outro. Então, se eu tenho um ângulo de um lado e ângulo do outro lado, na parte de baixo, ele é chamado de ângulo oposto pelo vértice. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que esse vídeo não tenha sido cansativo, mas a gente fez um vídeo bem diferente, não é? Espero que vocês tenham gostado e vamos ver os próximos vídeos, como é que a gente vai fazer, tá bom? Continuem em casa, tenham paciência, que tudo vai passar.